Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta. E capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável. Boa tarde a todos, a todas. É com um grande prazer que iniciaremos agora o painel Operações e Interagências, Desafios e Oportunidades. Eu sou o professor Tomás, da Universidade Federal da Grande Dourados. À minha esquerda está a professora doutora Ana Lúcia Paiva, da ECEM, Escola e Comando Maior, Estado-Maior do Exército. Do meu lado esquerdo está o senhor Fabiano Burdion, delegado da Polícia Federal, com a palestra Operações e Interagências, Desafio e Oportunidades. Do meu lado direito se encontra o senhor Alexandre Colares Barbosa, ilustre procurador da República do Ministério Público Federal, com a palestra Negociações por Princípios entre Agências. Como funcionaremos esse momento? Cada um dos palestrantes terá em torno de 20 minutos, o qual controlarei aqui, passarei as folhinhas, caso necessário. Posteriormente, passamos para os debates. No primeiro momento, com a professora doutora Ana, e depois passamos para o público e para o nosso distinto público remoto, tá bom? Senhor Fabiano Burdion, the floor is yours. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os integrantes da mesa, doutor Colares, doutor Tomás, doutora Ana, uma satisfação estar aqui, agradecer o convite mais essa ação do IDESF, da Universidade Federal da Grande Dourados, a Escola do Comando do Exército também, a participação sempre constante, ininterrupta da própria Itaipu, aqui o Manuel Taranto também, meus cumprimentos. E eu acho que eu deixei não sei se tem como passar a apresentação. Nós vamos falar um pouco sobre... eu tenho aqui o passador, né? Ok. Sobre operações integradas. Foz do Iguaçu é uma unidade, uma região, né? A Tríplice Fronteira é uma região que nasceu dessa integração, né? Nós temos aqui vários exemplos, né? Por exemplo, que eu já falei, a Itaipu Binacional, o Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas do Rio Iguaçu, que são compartilhadas entre Brasil e Argentina, e também a produção de energia que se faz a partir dessa integração entre Brasil e Paraguai, né, que é muito importante. Bom, o tema da palestra, dessa conversa, será as operações interagências, né, os desafios, as oportunidades, e eu vou dar uma ênfase aí para a questão dessas operações na área da segurança pública, né, que é a minha área mais específica. Sou delegado de Polícia Federal há 20 anos, né, fui chefe aqui de 2015 a 2018, e também tenho uma trajetória nesse período de segurança pública de 20 anos eu falo assim entre amigos, né, de 6 anos na cadeia, né, mas calma que eu vou explicar, né. Foram 4 anos como diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas, e quase 2 anos, aí, 1 ano e meio, como diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em Brasília, uma sede em Brasília, mas cuidando aí também do que eu chamo de última fronteira da segurança pública, que é os sistemas prisionais, né? A gente sempre esquece, nós policiais, aqui está o colega da Polícia Rodoviária Federal,
os colegas aqui da Polícia Militar de São Paulo, né, cumprimento a todos. Para nós, até é mais fácil, né? A gente prende, leva na delegacia, faz o flagrante, agora, né, no máximo a gente fala para o preso, olha, né, agora é com vocês aí do sistema prisional. E, historicamente, a gente investiu muito pouco, né, nessa questão prisional, e é um desafio também muito grande de integração, né? Mas vou falar um pouquinho sobre legislação, rapidamente, formas em que essas cooperações podem acontecer, casos de sucesso, vou citar alguns aqui, tanto de Foz do Iguaçu como para além de Foz do Iguaçu, e algumas reflexões. Então, vamos lá. Bom, segurança pública, né? Nós temos aí a segurança pública passa a ser constitucionalizada, salvo engano, a partir de 1988, né? Nós temos o artigo 144 da Constituição que diz que a segurança é dever do Estado. E alguns teóricos no início falavam Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado de Santa Catarina, né? Mas isso já está superado. Hoje, quando a gente fala, é Estado-nação, né? Então, a União, Estados, Distrito Federal e municípios devem cuidar da segurança pública, mas não só, né? É responsabilidade de todos nós também, a segurança pública, né? E ela tem um foco na ordem, na incolumidade das pessoas, na proteção das pessoas, patrimônios, e a Constituição fala de vários órgãos, né? Principalmente citando órgãos policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que nunca foi regulamentada, né? E as polícias civis, polícias militares, e a novidade de 2019, né? Uma luta muito grande dos agentes penitenciários, as polícias penais federais, estaduais e distrital. Em 2009, quando eu fui diretor de Catanduvas, havia um mantra, assim, quem prende não faz a custódia, né? Tanto é que os primeiros agentes penitenciários federais foram criados dentro da Polícia Federal, né? A medida provisória que lá, em 2003, cria o sistema penitenciário federal, cria 500 cargos de agente penitenciário federal dentro da Polícia Federal. Logo após, o governo tira esses agentes da Polícia Federal e coloca no Departamento Penitenciário Nacional. Havia uma doutrina, ao meu ver, equivocada, de que não, custódia de presos não é segurança pública. E alguns estados, inclusive, colocaram a parte do prisional em outras secretarias. Aqui no Paraná, nós tivemos a Secretaria de Justiça, que cuidou de presos. Hoje, já há algum tempo, é a própria Secretaria de Segurança Pública, né? Hoje, que é o secretário é o doutor Mesquita, que foi delegado também da PF, que além de cuidar da segurança pública, naquela situação mais estrito senso, né, de policiamento, também cuida do preso depois que ele porque a gente tem que cuidar disso, né? Então, não há mais nenhuma questão, hoje está constitucionalizado que o sistema prisional é segurança pública, e está na Constituição Federal, né? Essa emenda é de 2019. Então, nós temos aqui, sobre a segurança pública, o caput, né? E só que o governo, a regulamentação de como funciona a grande equipe, o time da segurança pública, né? Também a Constituição Federal diz, ó, a lei disciplinará o funcionamento. Como é que vai funcionar? Todos esses órgãos vão funcionar na segurança pública. Essa lei para regulamentar o artigo 144 da Constituição Federal demorou só 30 anos para vir à tona, né? Então, nós temos um sistema único de saúde, mas levamos 30 anos, né, doutor Clares, para que o legislador viesse dizer como deve funcionar, né, quais são as principais estratégias que a segurança pública deve seguir, né? Como cada um dos principais atores deve funcionar. Essa lei é a lei 13.675 de 2018, final do governo Temer, né? Nós tivemos várias crises na segurança pública, principalmente nessa época envolvendo sistemas prisionais, né? Hoje um pouco mais equalizado isso, mas segurança pública, então, não é só problema, não é só desafio da polícia, das polícias, né? É responsabilidade de todos, e nós atualmente nos debatemos sobre como o time da segurança pública deve jogar, né? Nós temos várias funções,
como um time de futebol, eu trago aqui essa alegoria do time de futebol, não dá para todo mundo querer jogar de atacante no time de futebol, né? Nós precisamos ter um bom goleiro, um bom técnico, banco, né? Temos que ter efetivos, e o futebol não é feito só de atacante. Aí eu costumo dizer, não importa quem faz o gol, né? Eu, como um bom gremista, por exemplo, o melhor time do Brasil, não importa quem é que vai, se é o Neymar que faz o gol para o Grêmio, eu quero que o meu time ganhe, né? E, por enquanto, estamos na segunda divisão, mas isso é transitório, né? A gente tem que continuar jogando e, às vezes, o time não tem só estrelas, né? E ele consegue ganhar um jogo. E uma seleção nacional, só com estrelas, às vezes não consegue. Toma de 7-1 ou 7-0, 7-1, né? Estou até esquecendo já do time da Alemanha, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Na segurança pública também é assim, ainda na legislação, né? Funcionamento dos órgãos, né? Essa lei vai dizer como funciona, cria a política nacional, então a gente tem que ter mais do que uma doutrina, uma política nacional, uma estabilidade legal do funcionamento e o Sistema Único de Segurança Pública. Então essa lei é muito importante, ainda está em desdobramentos, é muito recente, né? Aqui fala, né, sobre o artigo 1º, da necessidade de articulação com a sociedade. Então, o artigo 9º dessa lei, o artigo 144 da Constituição, lista várias entidades, mas nada vai funcionar se a sociedade não se responsabilizar também sobre esses critérios de segurança pública, né? A segurança pública, então, aqui o artigo 2º repete, é dever do Estado, responsabilidade de todos, compreendendo quem são os todos, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, no âmbito das suas competências e atribuições. Então, cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto, né? Então, claro, eu estou ocupando um lugar na mesa, a professora também, mas nós podemos estar, estamos juntos aqui, colaborando nessa discussão. Não só nós aqui, como todos que estão aqui nesse auditório e os nossos ouvintes, né? Esses ouvintes que estão aí no mundo inteiro, né? Então, é muito importante essas reflexões. Aqui, quem são os integrantes do SUSP, né? A União, Estado e Distrito Federal, tá? Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados, nós temos que ter conselhos, inclusive municipais, e aqui uma enormidade de instituições, muito mais amplo do que aquele rol do artigo 144 da Constituição Federal. E aqui eu não percebo esse rol de integrantes operacionais como um rol exaustivo, né? Nós temos aqui outros atores, né, que o legislador não conseguiu prever, é que nem aquela pessoa que começa a fazer agradecimento, ela sempre vai esquecer de alguém, né? Então, aqui o legislador ele foi exemplificativo, certo? Agentes de trânsito, né? A Secretaria de Segurança Pública, alguns foram vetados. A Polícia Ferroviária Federal foi vetada porque não chegou a ser instituída, né? Os órgãos do sistema socioeducativo, e essa inclusão foi vetada, mas não quer dizer que eles não participam desse esforço de segurança pública também, certo? Então, o rol não é exaustivo, é meramente exemplificativo. Por exemplo, Forças Armadas, né? A gente tem a atuação muito importante das Forças Armadas em atuações de garantia da lei e da ordem, né? Na previsão lá da Lei Complementar 97 e 99. Então, o presidente da República pode, né? No sistema prisional, nós tivemos alguns momentos, né? Por exemplo, na remoção dos 22 maiores líderes do PCC de São Paulo para os presídios federais, a participação, a necessidade de decretos de GLO para o entorno das unidades prisionais federais, né? Então, isso foi uma operação que eu vou falar aqui, a Operação Império, no começo de fevereiro de 2019. Outro esquecido aqui, mas que é um rol meramente exemplificativo, é a segurança privada, né? Nós temos aqui, chegando aqui na delegacia, você vai ver que tem vigilantes, né? A Polícia Federal não dá conta de fazer a segurança do seu prédio, claro que dá conta, mas a gente precisa, né, também, em algumas funções, é importante, né, que a segurança privada se manifeste também. E nós precisamos integrar também a segurança privada nesses esforços. Bom, aqui
a questão das fronteiras, estamos na fronteira, né? Existe um programa, ainda é um programa, espero que um dia vire uma lei, também nós temos que ter uma política de fronteira, também com uma força de lei, mas por enquanto um decreto, pode até ser um novo decreto, mas já houve um grande ganho com o PEPIF, né? O Programa de Proteção Integrada de Fronteira, que também, e aqui acho que estou com colegas aqui, acho que são do Paraguai, né, que estão assistindo ou não? Não? Mas deve ter alguém do Paraguai, da Argentina assistindo, né? E nós temos o quê? A cooperação e integração com os países vizinhos. É mais ou menos que você morar num prédio, né, num condomínio, na rua, você tem que, às vezes, conhecer teu vizinho, falar, ó, vizinho, eu vou viajar, qualquer coisa você me avisa, né? Então, e é bom que se o teu vizinho estiver melhor que você vai estar mais seguro, inclusive, né? Então, a gente tem que trabalhar também no desenvolvimento dos nossos vizinhos. Aqui, a proteção integrada traz aí expressamente as Forças Armadas, porque as Forças Armadas atuam na defesa, não só na segurança interna, mas na segurança externa do nosso território, importante isso. O Ministério da Fazenda, que é o financiamento de toda essa estrutura. Então, esse decreto PEPIF é muito importante. Eu só menciono aqui a necessidade da gente evoluir, já houve um grande avanço, esse decreto 2016 teve um aperfeiçoamento em 2019, mas, no geral, o artigo 2º também fala dessa questão da integração, certo? Polícia Federal, várias atribuições, e é a polícia de fronteira, né? Mas não é só ela, né? A Polícia Federal não tem exclusividade na atribuição. Eu digo, graças a Deus que não tem a exclusividade, porque não tem como fazer sozinho as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Então, não é uma atividade exclusiva, a Polícia Federal deve exercer um papel de liderança situacional por previsão na Constituição. Então, esse termo de liderança situacional, a gente volta a ele mais à frente. Então, por exemplo, nós temos aqui o Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON, que é de 2012, né? Uma instituição aí muito importante, né? A própria Força Nacional ajuda aqui muito, há muitos anos, e Polícia Rodoviária, Polícia Militar, todos nós irmanados, né? Naquela ideia de que todo mundo tem que jogar junto. Como fazer essa integração, os problemas de cooperação e integração. Eu fiz um mestrado sobre essa questão da integração das polícias, e é um problema que eu vi que não é só das polícias, né? Então, aqui esses professores que estudam a disciplinariedade, e eu tive a oportunidade de estudar aqui na UniOS, que é um mestrado interdisciplinar, né? Então, por exemplo, meu orientador é de geografia, da área de geografia. Nunca tinha estudado termos de geografia, mas isso foi muito importante, né? E eles falam que a ciência é muito disciplinar. Olha esse trecho de um livro, que não tem nada a ver com polícia, né? Um dos maiores obstáculos a ser vencido está ligado a mais do que a dificuldade teórica, sim a rigidez institucional. Então, os campos científicos são muito disciplinares. O cara é físico nuclear, mas às vezes a solução para o problema da física nuclear dele está lá na biologia. E ele não conversa com os caras da biologia, né? Às vezes não gostam um do outro, o pessoal de engenharia com o pessoal de arquitetura, né? O pessoal fica meio chateado, né? Porque eu fiz uma faculdade, e uma faculdade que era uma universidade, então tinha todos os cursos juntos, eu via que o pessoal às vezes não gostava muito, porque eu sou arquiteto, eu faço um desenho complicado, o engenheiro que se vire para manter aquilo em pé, né? Então, mais ou menos essas brigas, né? Que acontece também na polícia. Isso é normal também de acontecer. Então, esse é um problema geral. Então, aqui, as polícias também são vistas, elas são... nós temos a Academia da Polícia Federal, Academia da Polícia Militar, Academia da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, e cada um se forma de um jeito e trabalha de um jeito e pronto. Há uma barreira natural da gente trabalhar junto, né? Então, é um problema, nós precisamos nos aproximar mais. E eu trago, então, né, nesses estudos, a ideia de multidisciplinariedade, que é uma ideia de caminhar juntos. Então, nós aqui estamos caminhando juntos, nós quatro aqui, nós aqui na plateia. Então, nós temos que ser, pelo menos, multidisciplinares, admitir trabalhos conjuntos. Melhor, no nível policial, é sermos interdisciplinares, termos convergência, cooperação. Cooperação é a ideia de
darmos as mãos aqui. Então, lembra na faculdade, no colégio, eu gostava de brincar de polícia e ladrão. Naturalmente, gostei mais do trabalho de polícia, né? Porque eu não gostava de ficar fugindo. Mas quando a gente ia pegar o ladrão, quando a gente dava a mão, né? A gente fazia aquela corrente, lembra? E era mais fácil. Então, a mesma coisa que a gente tem que fazer no nosso trabalho policial. Cooperação, né? E na nossa vida, no geral, né? Um dos maiores problemas hoje do mundo é as pessoas cooperarem. Transdisciplinaridade já é um problema, né? Isso não pode ser algo imposto. Pode acontecer a transdisciplinariedade, é aquela história que se fala muito de fusão das polícias. Não funciona, certo? Se as polícias quiserem se fundir, elas vão se fundir, né? É que nem as pessoas, né? Às vezes, você conhece uma amiguinha da escola e acaba virando uma namorada e vira uma esposa, mas isso não pode ser. Casamento arranjado não dá certo. Então, isso também funciona para as instituições. Então, esse conceito não é meu, tem milhões de conceitos de multi, inter e transdisciplinaridade. Essa é da professora portuguesa Olga Pombo, que eu adoto, que eu uso, que é bem didático, né? Aqui a referência à professora Olga Pombo. Então, para as polícias trabalharem, um legado interessantíssimo dos grandes eventos foi a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública, a DNASP, né? Ela vem sendo atualizada, é uma portaria do Ministério da Justiça, e 5 minutos está. Propõe essa ideia de liderança situacional. Então, se a Polícia Federal tem um caso muito complexo para investigar, as outras polícias vão auxiliar, vão apoiar a Polícia Federal. Na greve dos caminhoneiros, a PRF sofreu muito aqui para liberar as rodovias. As outras polícias devem apoiar a Polícia Rodoviária Federal e não querer fazer sozinho, né? A liderança situacional é daquela instituição, que pode até não ser policial. Não importa quem faz o gol, o importante é o time vencer, ok? Aqui, né, o Lago de Itaipu, por exemplo, 170 quilômetros, a área de Curitiba tem 432 quilômetros quadrados, o Lago de Itaipu tem 1.350 quilômetros quadrados, então acho que umas 3 Curitiba, né? Cidade de Curitiba, né? Não vou nem falar aqui, né? Só vocês pensarem quantos policiais que nós temos para isso, né? Quantos militares, por exemplo, então temos que trabalhar juntos. Aqui, o PEPIF, que eu já falei, alguns exemplos, né? Foz do Iguaçu tem muitos exemplos de atuação integrada. Importante, em 2019, a criação no Ministério da Justiça da Secretaria Especial de Operações Integradas, porque também no Ministério, né, a CEOP tem que pegar todo mundo, a Polícia Federal, PRF, vem aqui, vamos sentar, vamos fazer essa operação conjunta, as polícias civis, né, a Senasp. Então, aqui, um grande legado, que foi a criação do programa Vigia, né? Premissas dessa atuação integrada, o respeito à autonomia das instituições, né? Avaliação sistemática, certo? Doutrina nacional. Aqui o nosso desafio não é as 3 fronteiras, aqui é a tríplice fronteira, né? O encontro. Então, é um encontro aqui em ângulo reto, né? Pode ver ali que exatamente onde está o lado brasileiro, a gente tem um ângulo reto. É muito difícil a gente ter isso, e nós temos isso aqui, né? Então, eu já falei para você, fronteira não é o fim, fronteira é encontro. O Brasil não termina na fronteira, o Brasil prossegue. Nós temos vários cases de sucesso com o Paraguai, com a Argentina, e também problemas, né? Uma família tem problema, relação entre países, imagina. Então, eu gostei muito da palestra aí do professor sobre a questão do anexo C do Tratado de Itaipu, mas, de certa forma, você tem que chegar na mesa e falar assim, olha, todo mundo, Brasil e Paraguai, melhoraram com o Itaipu, né? Então já teve um ganho, agora é só definir aí os sócios, né? Um exemplo, comando tripartite, que já vai falar, Parque Nacional, aqui a Interpol, que desde 1923 faz cooperação, então as polícias são muito boas nisso, a Meripol, a Europol, comando tripartite, já indo para o encerramento aqui, eu vou precisar de mais uns 5 minutos. Comando tripartite é uma cooperação local de 1996, então 25 anos o ano passado, congrega Brasil, Paraguai e Argentina, é formal, né, foi determinada pelos ministros da Justiça na época, e houve uma grande liderança da Argentina, porque a Argentina sofreu, né, os atentados terroristas em 1992, 1994, primeira reunião do comando tripartite, 31 de maio de 1996. Então, as polícias não conversavam muito aqui, e quando o chefe da Polícia Federal de Foz conhecia o chefe da Polícia Nacional,
do Paraguai ou da Gendarmeria da Argentina, 6 meses depois mudava todo mundo, e aí virava aquela nova confusão. Quando o cara estava sabendo como funcionava, mudava. Então, por causa disso, o Comando Tripartite foi criado com determinações de reuniões formais todo mês. E, por incrível que pareça, acho que os ministros devem ter dado uma chamada forte na turma na época, o pessoal tem se reunido, são mais de 300 reuniões já nesses anos todos. Existe uma presidência rotativa, cada país 4 meses, as reuniões são 4 meses aqui, 4 meses a gente vai lá na Argentina, 4 meses a gente vai no Paraguai. Outros países podem participar. Aqui, algumas questões sobre os objetivos, que é o intercâmbio, basicamente, entre as polícias. Aqui, o resgate das atas de criação do Comando Tripartite, que eu tive a satisfação de fazer isso, porque estava meio que concentrado, né, nessas entidades, mas sem nenhuma divulgação maior. Então, aqui os atos de formação do Comando Tripartite. Exemplos, né? Veja só, 1996, uma reunião, a 4ª reunião, né, fala sobre, a Polícia Federal agradece a Polícia do Paraguai pelo apoio na recuperação de uma adolescente brasileira, desaparecida há 18 meses, então, o tráfico de pessoas, né? Então, veja como foi importante. O Paraguai agradece a Argentina pelas ações na busca e prisão de 5 criminosos que, em 2 de julho de 96, roubaram o banco em Otano, Itapúa, no Paraguai. A Argentina autorizou que 20 policiais paraguaios ingressassem com cães para buscar os criminosos. Veja, Comando Tripartite. Não teve o caso da Prosegur, né, em 2017, mas já tinha 20 anos antes, né? Então, muitos estrangeiros sem documentos na região, um diagnóstico aí que aparecia já naquelas reuniões, né? Então, aqui, Comando Tripartite, alguns exemplos, nas Olimpíadas nós fizemos um Comando Tripartite aqui por 16 dias funcionando, caso Prosegur, acho que todos já conhecem, é um caso muito importante, e se não fosse o contato mensal das autoridades, eu lembro que 11 da noite do domingo me liga a Polícia Nacional do Paraguai dizendo que estava uma situação muito complicada. Eu falei, a gente não pode ir aí ajudar agora, mas vamos buscá-los aqui no território nacional. E foi o que aconteceu, um trabalho muito bonito, importante também quando o Paraguai localiza a casa em Cidade del Este, na noite ainda, de segunda para... na noite de segunda, de domingo para segunda, a Polícia Federal é convidada a fazer a perícia na casa, né? Então, a Polícia Federal vai até a Cidade del Este e recolhe muitos vestígios de DNA que possibilitaram aqui a casa, aqui o caminho do crime a partir da perícia, né? A gente conseguiu mostrar que é um crime transnacional, que aconteceu nos 2 países, certo? Aqui dados, né? 457 amostras colhidas na casa, 47 perfis separados, né? Então, 16 perfis, 16 criminosos que estiveram na casa, ligados a 20 crimes semelhantes entre 2013 e 2020 em 6 estados brasileiros, né? Então, já seriam 24 identificações criminais. A Polícia Federal ganhou prêmios com isso, todos nós, né? Mas se não fosse o convite do Paraguai, nós não iríamos lá. E se não fosse o entranhamento entre as autoridades, nós não teríamos aceitado o convite, porque, pô, como é que eu vou de madrugada lá no Paraguai, né? Claro, nós ligamos para o Ministério da Justiça, houve uma autorização para ir, mas houve uma confiança de ir, né? Essa questão do Comando Tripartite motivou a criação de zonas bipartites, então Brasil-Paraguai, cidades gêmeas de Brasil-Paraguai, de Argentina-Paraguai, Argentina-Brasil também se reúnem, devem se reunir. Aqui alguns exemplos, são reuniões aí mensais, em cidades um pouco menores, né? E aqui também, quando eu tive a oportunidade de ir para o Ministério da Justiça, nós criamos a rede de cooperação penitenciária entre os países do Mercosul, porque temos muitos brasileiros que são presos na Argentina e que são do PCC, que são do Comando Vermelho, e a Argentina não fica sabendo, né? O cara está com documento falso, o Paraguai também não sabe, então essa rede, que é uma rede mais de inteligência, mas, ó, eu estou com um brasileiro aqui na cidade de Poçadas, dá para você ver quem que ele é? A gente vê, ó, esse cara é o cara do PCC que está aí, né? Então, fique esperto com isso, ou é do Comando Vermelho, etc. O Paraguai tem muitos problemas com isso, a Bolívia também, nós fomos para a Bolívia também para ver isso. Então, essa rede de cooperação, também um termo muito parecido com o que foi feito no Comando Tripartite, assinado pelos ministros, deve estar em andamento, está funcionando, a gente fez algumas reuniões sobre isso. Aqui,
Outros exemplos, a Operação Nova Aliança, que é antiga, a Polícia Federal, ao invés de ficar se debatendo aí, claro, é importante aprender a droga aqui, né, Coronel Taranto? Vamos pegar a droga aqui, mas vamos colher lá, ó. Está aí a plantação de maconha no Paraguai, os paraguaios, né, as autoridades do Paraguai muito parceiros nesse aspecto aí também de fazer a colheita, e às vezes nós temos pouca apreensão de droga no Brasil. Tudo bem, é porque a colheita foi boa lá, né? Não é uma necessidade de ficar apreendendo toneladas. Vamos ver aqui, ó. As estatísticas, cada hectare produz 3 toneladas de maconha e até 3 safras por ano, né? Então, olha aqui, ó, alguns exemplos, né? 2013, 5.000 toneladas. Para você aprender uma tonelada de maconha, olha, é difícil. Agora, colher 5.000 toneladas, alguns exemplos aqui. A PF, em 2020, 546 toneladas de maconha no Brasil, né? Foi um recorde, né? Mas foram 1.000 toneladas no Paraguai. Então, né, e ainda tem um problema, às vezes, de contagem duplicada. Quando a PRF traz para nós, a gente também conta para nós, né? Porque tem a investigação, tudo. Então, esses dados mais tem que pegar com as polícias judiciárias, que acabam tendo a soma das. Nova Aliança, né? Aqui muito importante, eu vou passar, tem um artigo muito bom do professor, do Dr. Marcos Pimentel, que é o delegado da PF, tem um podcast lá com o Luciano, né, da Indesf, e eu peguei esse artigo dele com base de dados. Aqui, não posso deixar de fazer referência à nossa base lá, né, Luciano? O IDESF ajudou muito na criação da base Estaleiro. Não sei se vão poder fazer uma visita, alguns aqui talvez conheçam, uma base na beira do rio, está ali o Rio Paraná, né? E essa base, criada em 2016, né? Fez 5 anos ano passado. Está aqui vai aparecer está aqui o Rodrigues, né? Tá aí daí eu vou mostrar aqui, inclusive, uma foto aqui da base, né? Ali a ponte, né? E aqui, ó, coincidência, tá aqui, ó, o Rodrigues, o Luciano e eu, aquele cara mais bonito da foto ali, sou eu, né? E a base ali, tudo acabado, era um barracão, né, Rodrigues, para construir estaleiros, barcos. Tava dando sopa ali, o Rodrigues e o Calori descobriram o proprietário em São Paulo. Vai vir aqui agora, a Câmara Municipal vai fazer uma moção de aplauso para o seu Walter. Aqui o projeto que o Rodrigues fez, né? Tá aí, ó. Não dá para ficar planejando muito que o negócio não sai, entendeu? Lá em Brasília, eu fiquei 1 ano e pouco em Brasília, eu falava, ó, a pior fronteira do Brasil não é com o Paraguai, com a Argentina, pelo contrário, é com Brasília. Então, o pessoal, a burocracia de Brasília, isso aqui é o projeto. Se nós não tivéssemos contado com o investimento do IDESF, né, o IDESF conseguiu uns parceiros que fizeram a reforma. Essa reforma não tinha sido até agora, né? Então, está aí o projeto feito a carvão. Rodrigues, é teu esse projeto, né, Rodrigues? O Rodrigues não é engenheiro, né? Mas por isso que ficou assim uma coisa. Mas tá bom, né, Rodrigues? Está funcionando lá. Aqui, Operação Império, né? Isso foi uma coisa muito importante no início desse governo, né? Ainda estava a situação, um alinhamento bom entre São Paulo, governo de São Paulo, governo federal. Então, vamos fazer logo isso aí. Que é um cumprimento à Polícia Militar de São Paulo, uma atuação muito boa, deu um alívio, acho que lá em São Paulo também, que saíram aqueles caras de lá, já deviam ter saído há muito tempo, né? Presídios federais foram inaugurados em 2016, mas na época isso acontece, infelizmente, né? O governo de São Paulo não queria abrir mão de ficar com os presos lá e mandar para o governo federal, então, ainda bem que foi feito em fevereiro, uma esplêndida operação, que aí as Forças Armadas também atuaram, né? Foi proibida a visita dos presos com seus familiares a partir desse dia. Quando decolou o avião no interior de São Paulo, eu liguei para o ministro da Justiça e falou, ó, daí já estava pronto para publicar em edição especial do Diário Oficial a portaria 157, que proíbe a visita com contato físico nos presídios federais, que depois entrou no pacote anticrime. Então, desafios e oportunidades, nós temos que melhorar essa questão da doutrina nacional, incentivar a formação conjunta. A Polícia Federal tem a Academia Nacional de Polícia, que não é de todas as polícias, é só da Polícia Federal, praticamente. A gente convida lá 2 ou 3 colegas da PRF, alguém da Polícia Militar, nós temos que ter academias regionalizadas, né, cursos, incentivar os encontros, briefing e debriefing. Rodrigues, lá a gente fazia muito, né, um churrasquinho na base, chamava todo mundo das instituições policiais, e às vezes, pô, não gostei daquilo que você fez aquele dia lá, pô, foi chato. Fazer um DR da relação, né? Isso as polícias têm que fazer isso também. Crimes cibernéticos, um grande desafio. As ORCRIMs transnacionais, terrorismo, lavar dinheiro, Bitcoin,
aumentar as cooperações. Um exemplo muito grande também, o governo federal criou, e só podia ser em Foz, né? O Fusion Center, muito importante também a criação. E aqui eu deixo um registro, pena que ele não está aqui, mas o doutor Mesquita foi um grande lutador para isso. Na época ele estava também no Ministério da Justiça e foi, vamos dizer assim, junto com o então ministro Sérgio Moro, um dos grandes artífices dessa criação. Nós temos que pensar uma polícia para o Mercosul. Essa polícia deve começar na Tríplice Fronteira, dentro do comando tripartite. Nós chegamos a mandar um projeto, uma época, de que permanentemente o comando tripartite agisse nas três, né? Quando é aqui no Brasil, eu saio com 2 policiais da Argentina e do Paraguai comigo, mas não necessariamente armados, mas trabalhando juntos, né? A questão da integração e controle, a Tríplice Fronteira precisa ter uma entrada só para os estrangeiros. Não precisa ter essa coisa de fazer uma entrada aqui, uma na Argentina, uma no Paraguai. Brasil e Paraguai já fazem isso, você só faz migração se você for para frente de Cidade Leste. Então, nós temos que trabalhar nesse perímetro de 30 quilômetros aí para facilitar a questão. O mandado Mercosul de captura, instituído pelos ministros, né, no Mercosul em 2010, que até hoje não virou realidade, né? Nós precisamos ter isso. O mandado de prisão expedido por um juiz da Argentina, eu cumpro aqui no Brasil e acabou, né? Nós temos que ter, a Europa faz isso, né? Então, já foi acordado em 2010, né? Mas as burocracias. Então, aqui, cooperar ou falhar. Não há solução fora da cooperação, não só na segurança pública, como aqui o exemplo, né, falado pelo professor Tomás na questão da Itaipu, né? A Itaipu não existiria se não fosse a cooperação entre 2 países. Então, nós precisamos cooperar entre as faculdades, as universidades precisam se abrir para essas questões fora da universidade. E eu desculpo aí por ter extrapolado um pouco aí a fala, né? Mas seria essa a manifestação inicial. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Fabiano. Passou, mas foi muito gratificante. Acho que todos aqui tivemos uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais desses exemplos e tudo mais. Então, sem delongas, eu já vou passar a palavra para o próximo palestrante, Alexandre. O palco é seu. Boa tarde a todos. Agradeço essa oportunidade. Parabenizo os integrantes da mesa, os apoiadores do evento, os realizadores. Foz do Iguaçu precisa de eventos como esse, e as fronteiras no Brasil, que sempre ficaram esquecidas, são resgatadas por iniciativas como essa. Bom, obrigado. Então, o meu tema dentro desse painel é o de negociação por princípios entre agências. Nós veremos mais à frente o que é esse conceito. Primeiro, né, as fronteiras, elas são pontos de contato entre nações, culturas e sistemas jurídicos diferentes. É bem usual aquela imagem das fronteiras como sendo a pele, né, do organismo, e que permite aí tanto a proteção, mas também a troca entre essas 2 nações. E existem problemas, né, conjuntos e interdependentes, né? Problemas que não podem ser resolvidos só por quem está de um dos lados da fronteira, que necessariamente vão precisar da participação de várias pessoas, de várias instituições. Aproveitando o exemplo que o doutor Fabiano expôs há pouco, imagina, no caso da Proseguro, era uma necessidade ali de realização de perícia no outro país, um problema conjunto de criminalidade aqui na região, e isso só podia ser feito de forma exitosa se todos participassem juntos. E então, né, nas fronteiras acaba existindo essa necessidade de participação de agências tanto nacionais quanto estrangeiras. E disso surgem alguns obstáculos, né? Porque são diferentes atores, são diversas culturas envolvidas, e cada instituição tem também o seu próprio perfil jurídico, né? O que torna ainda mais desafiador esse conjunto. Se
as operações interagências no Brasil, de uma forma geral, né, já tem algumas dificuldades, né, de você coordenar diversas agências. Num ambiente de fronteira, isso ainda é elevado, aí a dificuldade é elevada. Ano passado, tive a oportunidade de participar de um curso nos Estados Unidos, e lá eles têm uma cultura bastante grande de atuação entre agências. E se a gente acha que aqui no Brasil a gente tem muitos participantes, lá então isso se multiplica por muito. Basicamente, qualquer órgão público lá pode criar sua própria polícia, né? Então, por exemplo, os Correios têm a sua polícia, órgãos do Legislativo têm suas polícias. Então, você pode colocar aí em dezenas e centenas de agências que fazem, que têm atuações semelhantes, né? E eles me garantiram que não funciona como nos filmes, né, em que a gente vê que alguém dá uma carteirada e assume o caso. Eles disseram que na prática lá, por já fazerem isso há muitos anos, quando há necessidade de atuação conjunta, ou alguma dúvida sobre quem vai atuar no caso, ou como atuar, é feita rapidamente uma reunião entre as chefias e se cria ali um protocolo para aquele problema, né? Eu vou falar, então, começando aqui com um exemplo da Ponte da Amizade em 2015. E vai servir para eu poder contar um pouco da atuação do Ministério Público aqui na fronteira, de como eu, pessoalmente, também me envolvi um pouco nessa história, e para a gente ver um exemplo de sucesso aí, de participação conjunta de vários atores. Então, olha só. Ali, inicialmente, né, como era a ponte antes e depois como ela ficou depois da reforma. Para mim, foi bem emblemático, porque eu vim trabalhar aqui em Foz do Iguaçu em 2006. E logo no início, fui convidado pela Receita Federal para conhecer as novas instalações ali da aduana na ponte. E eles tinham também, na época, um sistema de vigilância ali com câmeras. Claro, o atual é bem mais avançado, mas já existia. E eles nos mostraram na sala de painel de controle, estavam mostrando, eu e outros procuradores visitando, né? E daí a gente viu ali, olha só, pessoal, está acontecendo rapel ali. O rapel deve ser uma prática esportiva, né? Algum turista, alguma coisa assim. E daí não era nada disso, né? Ali na beirada ali da ponte, ali embaixo onde tem acesso ao solo, ficavam ali um grupo de contrabandistas, né, ali em cima, e com o auxílio de cordas iam passando mercadorias ali para baixo, driblando assim ali a fiscalização, né? E essa atuação era bastante comum na época. Tem relatos até de que motos foram passadas ali, né? Então o pessoal era bastante criativo, além, né, claro, de drogas, armas, né? E dentro da atuação do Ministério Público mais tradicional, que é o papel aí de acusação no processo penal, a atuação ficava bastante restrita, né? Porque e para a polícia também, porque primeiro era difícil fazer a prisão em flagrante ali, mesmo que se fizesse, cada apreensão não seria de muita monta, né? Então, fatalmente cairia ali no princípio da insignificância. Mas o que nós tentamos, então, no Ministério Público foi, através da nossa atuação aí na defesa de direitos coletivos, né, tentar encontrar uma solução para isso. E foram, então, várias reuniões ao longo de muitos anos com diversos órgãos, né, Polícia Federal, Receita. Várias soluções foram tentadas ao longo do caminho, consertar aquela grade que vocês veem um pedaço ali, né, mas era sempre cortada, usavam maçarico, alicates. Uma época se cogitou de fazer um muro embaixo também, mas na época o governo federal não topou essa solução, e o problema, né, permanecia sem muita solução.
E até que nós pedimos um auxílio do pessoal de segurança do trabalho da Itaipu e também do Corpo de Bombeiros para fazer uma vistoria na ponte para tratar dos aspectos de segurança em geral, não só desse aspecto do rapel, né, que seria mais aí relacionado à segurança pública, mas também a segurança ali de quem transita na ponte. E daí foi constatado que aquela mureta lateral era muito baixa, né, ela não atendia os padrões de segurança. Infelizmente, existiam casos de suicídio ali, né, e uma série de outros problemas menores ali de segurança. Essa grade mesmo era frequentemente retorcida e podia ferir quem passasse por ali. Até que, inicialmente, foi tentado por uma ação civil pública, né, que fosse feito um projeto ali de uma nova ponte, mas eu destaco aqui que muito mais importante do que essa ação civil pública foi a união da sociedade civil na época, em 2014, que se uniu aqui em Foz, com a liderança ali na época de destaque aí do CODEFOZ, né, que é o Conselho de Desenvolvimento de Fronteiras aqui de Foz, que encampou essa ideia e conseguiu recursos junto ao governo federal para uma reforma da ponte que envolveu tanto ali a manutenção dela, quanto também esse novo guarda-corpo ali, que dificulta bastante o rapel, né, e deixou muito mais protegido ali, criando um ambiente bem melhor ali até para o turismo também. Mas, durante essa obra da ponte, no início existiram muitos problemas, porque, né, fazer reforma do asfalto ou obras pesadas ali frequentemente implicavam na parada do trânsito, né, criando filas bem expressivas dos dois lados, até que as instituições, tanto do Brasil quanto do Paraguai, se uniram, né, do lado do Brasil, a PRF, a Polícia Federal, a Receita, o DINIT, a Secretaria Municipal também de Segurança, e com todas essas agências correspondentes no Paraguai. E foram reuniões muito proveitosas, e ali se estabeleceram grupos, né, até grupos de WhatsApp, que resolviam rapidamente os problemas à medida que eles surgiam. E com isso foi possível terminar esse projeto que trouxe aí um ganho para a sociedade bastante expressivo. Mas então, eu comecei ali com esse exemplo que foi bastante exitoso. Mas existem vários problemas aí que podem surgir na operação entre agências, né? O doutor Fabiano até pontuou alguns deles, né? Cada instituição acaba tendo a sua forma de agir, a sua formação, podem existir diferentes estruturas aí de organização, até mesmo de comando hierárquico ser bastante diferente de uma instituição para outra. E mesmo no contato humano aí entre pessoas, esses problemas existem. Então, por isso que eu trouxe, acho que se encaixa bem para essa atuação interagências, esse conceito de negociação, né? Negociação é um fato da vida, né? Ela ocorre em diversos setores, em diversos campos da nossa vida. Então, se a pessoa vai comprar um carro usado, ou então um casal vai decidir onde jantar, tudo isso são negociações. Cada parte vai ali tentar defender a sua visão. Mas e daí? E como negociar, então? Como produzir um acordo que seja eficiente, que seja sensato e positivo para todos, né? Que os participantes alguns participantes não se sintam prejudicados ali pela forma como aquele acordo foi conduzido, e que as pessoas efetivamente cooperem e participem conjuntamente, né?
A gente já teve exemplos aí de operação entre agências que vieram mais por um comando, uma ordem superior, e na prática, cada instituição foi agindo da forma que achava melhor, e o conceito em si de operação interagência ficou de lado. Então, a negociação, ela tem, basicamente, tradicionalmente, ela tem esses dois estilos clássicos, né? O duro e o afável. Então, na negociação de estilo duro, cada negociador quer tirar o máximo de proveito naquela negociação. Então, imagina alguém comprando um carro usado, e o comprador, ele já tem em mente o quanto que ele quer pagar, e ele não vai abrir mão daquele valor. E o vendedor é a mesma coisa. E cada concessão que cada um poderia fazer é vista como uma fraqueza, e cada lado vai insistir até o fim na sua posição. Como vocês podem ver, esse estilo provavelmente não vai criar efeitos aí muito duradouros, né, e nem muito eficientes. E já no estilo afável, é o negociador o oposto do outro caso, que está sempre disposto a fazer concessões, sempre disposto a anular o seu interesse em prol de que se chegue a um acordo, né? Isso pode até criar um acordo rápido ali, mas a médio prazo, né, essa relação entre essas pessoas ou entre essas instituições tende a ficar bastante abalada. E para isso existe, então, esse terceiro método, que é o método de negociação por princípios. O objetivo é que ele seja uma superação desses estilos clássicos de negociação. Então vamos lá, começando com esse exemplo aí da laranja. Imaginem vocês que um pai chega em casa e tem lá seus 2 filhos brigando por uma laranja, né? Então, puxa de um lado, puxa do outro. Não, me dá essa laranja, ela é minha. E aquele pai tenta, então, entender o que está acontecendo, né, para tentar criar uma paz ali entre os filhos. E ele pergunta para um dos filhos por que ele quer a laranja, né? E o filho fala, ué, eu estou com fome, essa é a última laranja que tem aqui, então essa laranja é minha. E já o outro filho, né, indagado, e por você, por que você quer essa laranja? Ah, eu quero porque eu tenho que fazer um trabalho de ciências, e eu tenho que fazer esse trabalho com a casca da laranja. Então eu preciso dessa laranja aí. Daí o pai vai, ó, mas se o seu interesse é comer a laranja, você vai fazer o trabalho com a casca, a gente pode fazer uma forma que beneficie os dois, né? Não tem por que brigar pela laranja. Então a gente vai, né? Você vai ficar com a fruta em si e você fica com a casca. E resolvido o problema. Parece um exemplo banal, mas essa oportunidade de resolver os problemas assim se mostra em muitas situações e pode gerar ganhos aí para todos os participantes. Então, esse método de negociação por princípios, né, é uma alternativa aos estilos clássicos de negociação. Ele foi desenvolvido pelo projeto de negociação de Harvard. Os objetivos são esses, né, buscar ganhos mútuos sempre que possível, né? O exemplo que a gente acabou de ver da laranja, em que as duas partes que estavam em conflito conseguiram, através da negociação, ganhos mútuos. E, né, ganhos mútuos e baseados em padrões justos, que a gente vai ver mais à frente o que é isso. Então, a negociação por princípios, ela tem algumas características. Uma delas é uma dureza em relação aos métodos, mas ser afável em relação às pessoas, né? A gente vê muitas situações entre instituições que o problema é o relacionamento entre as pessoas, né? E, em vez de atacar o problema em si, as pessoas acabam se atacando mutuamente, né? E um dos ganhos da negociação por princípios é ela permitir a defesa do seu próprio direito sem ser abusivo, e permite que seja justo e se proteja também de abusos da outra parte. Então, aqui,
um dos pontos, né, básicos aí da negociação por princípios é esse: não barganhe por posições, mas sim por interesses. Aí está essa foto aí da Guerra Fria, né? Infelizmente está em moda de novo, mas o exemplo que eu vou trazer é de 1961, quando a União Soviética e os Estados Unidos estavam tentando, de alguma forma, limitar os testes nucleares, né? E foi feito um acordo internacional para se limitar a esses testes. Mas um ponto que cada lado defendia fortemente era o número de inspeções que cada país faria no outro. Então, né, os Estados Unidos queriam 10 inspeções e os soviéticos 3, por exemplo. E cada lado, não, a minha posição é essa, 10 ou 3, 10 ou 3. E dali o acordo não saía, não se avançava, quase risco de rompimento, né, do acordo, e com possíveis consequências aí bastante perigosas para a segurança mundial. Mas, na prática, ninguém sabia direito como seriam essas inspeções, quantas pessoas participariam, qual a extensão dessas inspeções. E, muito mais importante do que essas posições, né, 10 inspeções ou 3 inspeções, era garantir os interesses de cada lado, né? Cada lado queria que o tratado fosse respeitado, mas, ao mesmo tempo, que protegesse seus segredos militares, que protegesse sua indústria. Então, né, os pontos básicos aí da negociação por princípios: separar as pessoas dos problemas, né? Os participantes, eles são pessoas e solucionadores de problemas. É preciso atacar o problema e não uns aos outros. O foco em interesses, não em posições, né? Temos aí esse outro exemplo, né, de fazendeiros. Isso aconteceu após a Guerra do Golfo. Algumas áreas no Iraque passariam para controle de grandes empresas de produção de petróleo, mas atualmente elas estavam sendo utilizadas por fazendeiros locais. E os fazendeiros não queriam deixar a sua terra de jeito nenhum. Até que foi feita uma rodada de negociação e se percebeu que o interesse principal dos fazendeiros era que eles garantissem pelo menos a próxima safra, né, que não saíssem antes dessa colheita. E já essas empresas de petróleo, elas precisariam de pelo menos uns 3, 4 anos para entrar em funcionamento. Elas só precisavam da terra antes para fazer pesquisas, nada que comprometeria a atividade de agricultura. Então, vocês veem que aí, sempre se buscando os interesses, é possível encontrar uma saída, né? Com opções múltiplas, é sempre um outro ponto, você tentar encontrar diversas soluções para o mesmo problema, né? Tentando encontrar algum padrão objetivo e chegar de forma amigável a uma solução que seja adequada e eficiente. É bastante importante para a atuação entre as agências e entre instituições essa flexibilidade de ajuste de percepção, né? Às vezes, cada lado está enxergando um problema de uma forma única e não consegue entender como o outro lado não pensa da mesma forma, né? Então, algo que nós sempre procuramos fazer na atuação no Ministério Público, por exemplo, é a de chamar as partes envolvidas e perguntar mesmo, né, qual é a sua percepção sobre tal problema, né? E assim só se enriquece e se ganha um mapa da realidade ainda mais completo, né? Isso, então, são o potencial aí, a boa utilização desse método, ela pode tornar o trabalho em equipe bem mais produtivo, né? Lembrando que o negociador ele tem esse objetivo de satisfazer seus interesses substantivos, mas também melhorar o relacionamento com o outro. O que é bem importante quando as instituições têm que trabalhar juntas, não só pontualmente, mas de forma constante, como aqui na fronteira.
já naquela posição de barganha por posições, há um conflito entre a substância e o relacionamento. Quer dizer, não se busca, se busca apenas a substância, mas o relacionamento fica de lado. De modo que, provavelmente, numa próxima oportunidade de interação, as instituições não estarão tão abertas para cooperação. E a chave para o sucesso é a comunicação clara e de duas mãos, né? Assegurando-se sempre a divisão aí do resultado, e também a participação de todos no processo decisório. Isso faz uma diferença muito grande. Quando todos são convidados a trazer uma solução, aquela solução é do grupo, né, e não mais só de uma instituição. E para o sucesso aí do trabalho em equipe, né, existem esses pontos básicos de respeito à autonomia, de autoapreciação, afiliação, papel e status. Basicamente, de respeito à outra posição. Então, essas eram as principais considerações que eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores, e fico aí à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigado. Ana, já passo a palavra para você. Alô? Sim. Muito obrigada, Tomás. É uma honra estar aqui, podendo participar de um tema, assim, eu diria que eu sou até suspeita, né, dado que eu sou uma entusiasta da temática da cooperação entre agências. Vou me permitir, né, antes de passar propriamente para o debate, falar rapidinho de um projeto que eu lidero, né, e que a professora Daniele Dionísio faz parte, que é um projeto financiado pela CAPES e Ministério da Defesa, né, o Prodefesa, cujo título é Modelagem e Aprimoramento da Cooperação entre Agências em Benefício da Segurança Integrada, né? Então, basicamente, o que a gente tem feito em termos de modelagem por meio de simulações, né, no ambiente simulado, tentar avaliar a performance dos atores, dos práticos, e a partir desse exercício simulado, né, a gente monta operações simuladas, né, os cases têm problemas reais, né, ultimamente a gente trabalhou com uma turma, né, num curso, que tanto eu quanto a professora Daniele tivemos a oportunidade de participar na COPEAD, cujos alunos eram da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente também já, né, há algum tempo, também tem feito algumas simulações, à época também da preparação, né, das Olimpíadas, junto com a Academia de Polícia do Rio de Janeiro e com o Ministério da Justiça, feito algumas simulações. Então, a gente tem coletado material. Então, esses exercícios simulados para a gente, né, no âmbito desse projeto, tem servido como experimento mesmo para a gente testar as teorias e melhorar, né, assim, né, na fala de todos aqui hoje, né, mas eu ousaria dizer que ao longo de todo o evento, embora a temática central não fosse cooperação entre agências da mesa, né, tangencialmente esse foi um aspecto pontuado por todos os aqui presentes, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu diria que a gente lida, né, com uma questão que é crucial, né? Tanto do ponto de vista prático quanto teórico, né? Porque eu acho que o grande desafio hoje, né, é justamente tentar identificar de que forma a gente consegue promover, né, o avanço dessa cooperação. Sem dúvida nenhuma, a gente já está cooperando, né, mas a gente precisa mover para o passo seguinte, que seria integrar, né? A Liliana, que estava aqui, né, na mesa de ontem, disse que essa é uma utopia, talvez seja, né? Ela pensa a integração a partir de uma dinâmica de utopia. Eu trago eu tenho mais questões em relação a isso, porque eu já vejo que a gente tem algumas iniciativas já nesse sentido, né? Eu diria que é difícil cooperar. Na fala aqui dos palestrantes apareceu essa questão, né? Eu acho que na fala do Alexandre, a gente já tem uma outra possibilidade, né, de pensar num outro modelo de ajuste que possibilite,
né, vencer esses óbices da cooperação, mas eu acho que assim, a gente precisa discutir isso, né? Então, mas o fato de ter uma mesa, né, com esse título, né, já demonstra que a gente já avançou, né? Então eu vejo em termos de balanço entre avanços e limitações, eu acho que nos últimos anos, na última década, eu diria que a gente caminhou muito, é claro, a gente tem desafios, né, inúmeros. Mas, né, na qualidade aqui de debatedora, eu gostaria de colocar 2 perguntas, né, para os palestrantes, e, na sequência, eu abro a palavra para o público. Bom, então eu vou fazer perguntas gerais, né, porque eu queria, né, assim, com base, né, do que eu identifiquei nas simulações em termos de óbices e entraves, uma das coisas que realmente aparecem com bastante regularidade, também estava na fala, né, do delegado Fabiano, a questão do protocolo, né, protocolos conjuntos, né. 2 aspectos aparecem muito. A dificuldade em termos de terminologias, né, a gente não tem terminologias comuns, né. Em uma das simulações, assim, a título de ilustração, em uma das simulações era uma simulação em que tinha Forças Armadas e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E o conceito, por exemplo, tático operacional, que na doutrina militar é muito clara, para a Polícia Militar não era tão claro, isso gerou um entrave e a gente não conseguia avançar na simulação, né? Então, e é interessante destacar que, por exemplo, os Estados Unidos, né, a gente vira e mexe, olha, né, quando a gente está pensando em cooperação entre agências, esse modelo, é claro que eu não estou propondo aqui um modelo, a cópia do modelo, a gente precisa pensar, né, diante da nossa própria estrutura, mas é interessante que, no pós 11 de setembro, e mais uma vez citando, né, esse marco temporal, porque, de fato, é um recorte importante para a gente pensar a cooperação entre agências, ele, com a criação, né, do novo departamento, né, do novo ministério, né, o de Homeland Security, eles estavam justamente, essa preocupação com terminologia comum é o objeto, né, do ministério. Então, hoje as agências estão pensando como vencer esse problema. Então, a minha pergunta, né, para fazer de fato a pergunta é: como é que as agências estão pensando esse problema, protocolos e terminologias comuns, se é que estão, né, assim, a minha pergunta é nesse sentido. A segunda pergunta bom, para contextualizar, assim, antes, assim, quando a gente pega a literatura de políticas públicas, né, assim, o clássico de análise de políticas públicas, assim, tem uma variação ou outra, seria pensar a conformação da política pública a partir de 5 fases, né. A primeira seria a definição do problema, é claro que, né, se a gente pensa cooperação entre agências, até a integração também, né, a segurança integrada, a gente já parte de uma premissa de que há complexidade daquilo a ser combatido, né. Então, assim, o cenário é de complexidade, isso é praticamente consenso, né, isso já não se discute mais. Então, a definição do problema, ela é consensual, acho que para todas as agências, todo mundo já entende a complexidade da ameaça, né, por assim dizer. Em termos de... Aí a gente iria para um outro, né, momento, que seria a definição da agenda. Eu acho que o fato de estarmos aqui debatendo, né, esse aspecto já demonstra, mais do que claramente, que a gente já avançou também essa etapa em termos de definição de agenda. E eu diria que a gente também já está na fase, já passou da fase de construção, né, da política. A gente tem algumas iniciativas, o próprio CIOF, né, o PPIF, todas essas ações, né, já demonstram, né, que a gente está numa fase, né, de construção da política e de implementação de política, mas um aspecto que eu diria mais sensível seria a última etapa, a quinta, a questão da revisão, né? A gente aplica, a gente implementa as políticas, mas tradicionalmente no Brasil, e isso não é um problema localizado, né, na questão da segurança pública, mas isso já faz parte do cenário da administração pública brasileira,
que é não revisar, não revisitar, não ver onde estão os limites. E eu queria entender se há também alguma movimentação nesse sentido de fazer a revisão das políticas, de ver as iniciativas, aquilo que deu certo, o que não deu certo, e como é que cada uma dessas agências tem trabalhado. Bom, essas eram as 2 perguntas. Eu passo a palavra, então, para os palestrantes, e depois abro a palavra ao público. Obrigado, professor. Eu acho que eu falo primeiro, então, é isso? Tá. O problema de terminologia nas operações integradas é uma situação que a gente começa a resolver trabalhando junto, né? Mas eu lembro nessa operação Império, né? O pessoal dos militares falavam, acho que o pessoal da Marinha falava em hora Zulu. Não, vai ser na hora Zulu. Eu falei assim, não queria dizer que eu não sabia o que era hora Zulu, né? Mas eu falei, não, tá bom, vou fazer na hora Zulu. Eu falei assim, o que é essa hora Zulu, né? Eu falei, poxa, é um exemplo, né? Mas eu perguntei o que era, lógico, aprendi. Então, claro, a gente tem que ter essa preocupação, porque muda tudo, né? Dependendo do que for esse tal do Zulu, pode mudar toda a situação, né? Então, a doutrina nacional da atuação integrada responde, cria alguns protocolos, a questão do plano, né, padrão de operações. Então, essa operação Império, claro que ela, agora acho que ela até deve ser estudada, porque foram feitas várias reuniões, a CEOP, no Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Operações Integradas, que foi responsável pelo planejamento. Então, foi feito um planejamento, realmente, sim, hora a hora, meses antes, por exemplo, o DPEM ficou responsabilizado para obter as ordens de remoção dos presos, junto com São Paulo, com o juiz de São Paulo, questão do sigilo e tudo isso. Então, ali foi... eu lembro que até fizeram uma cartilha sobre isso, né? Eu acho que foi a BIM que fez uma cartilha sobre isso. Era bom procurar o pessoal da BIM, porque é um case de muito sucesso, mas que aquela foi uma operação que em novembro de 2018 já estava sendo, antes do governo atual assumir, já era debatida. E foi um sucesso total, né? Mas eu lembro que teve alguns problemas, né? Pontuais, mas que não atrapalharam a operação. Então, foi muito bom. Terminologia, acho que a DENASP ela vem sendo atualizada ano a ano, né? A Doutrina Nacional da Atuação Integrada de Segurança Pública, os grandes eventos. Eu fui coordenador pela PF no Paraná, lá em Curitiba, né? Então, o superintendente não ficava lá, mas ele tinha um longa-manos, que para não subir a crise toda para ele, né? Então, era uma sala, né, hoje na Secretaria de Segurança Pública, todo mundo, até o pessoal da Copel ficava lá, porque se faltasse luz na hora do jogo, né? Então, todo mundo estava lá e tinha que resolver a situação, né? Então, aparecia algumas crises, né? Por exemplo, um Jeep de um colecionador de carros com um simulacro de um míssil em cima. O cara desfilando em Curitiba com aquele negócio, o cara tinha um carro antigo, né? Botou uma faixa lá, e aí tinha uma delegação, acho que é do Irã, de um país árabe lá, e eles viraram pro hotel aquele míssil, né? Eu falei, poxa, logicamente é uma brincadeira, né? De mau gosto, de certa forma, que vamos tirar dali aquele Jeep, né? Então, quem que vai fazer isso, né? Então, aí decide naquele comitê. A questão da revisão, né, a gente fala assim, na Polícia Federal, no começo, a gente fazia operações que o pessoal chamava lá, em 20 anos atrás, né? Pegava o mandado de busca, falava com o Ministério Público, saía mandado de busca e vamos fazer a prisão do cara. Como é que vamos fazer? A gente chamava naquela época de operações NHS, na hora sai, né? Vamos lá que vai dar um jeito, vai dar certo. Aí começou a evoluir com planejamento, hoje a gente tem uma doutrina de operações policiais, né? E volta e meia ela é revista, né? Então, isso acho que tem que ter o briefing da operação e o debriefing da operação. O que acontece muito na PF é que essa previsão do debriefing não acontece. Está todo mundo cansado, eu já acordei 2 da manhã, agora é 10 da manhã, não vou ficar fazendo a reunião para... Mas o pessoal faz um formulário de críticas, às vezes, né? Então, eu acho que isso é importante, essa questão da revisão, e um controle, talvez, por exemplo, os objetivos de segurança pública do Estado do Paraná, né? Nós temos alguns traçados, a Polícia Federal tem os seus. Ela tem que ter um momento que ela revise entre ela, né, entre pares, ou dentro do Ministério da Justiça, um grupo para fazer a avaliação das polícias. Ó, o fulano lá, o Bordion, pediu 10 milhões de reais para fazer tal coisa aqui, né? E fez ou não fez, né? Qual foi o resultado disso?
né? Então, e às vezes o atraso na política. Aqui a gente está fazendo uma obra de perícia em veículos, né? Um laboratório de perícia para veículos. A gente começou em 2015 a fazer, né? Agora diminuiu muito a pressão de veículos. Talvez já não está chegando tarde essa política. Mas vai servir para, vai ser mais confortável, as perícias serão melhores, né? O trabalho dos peritos. Então a gente precisa ter isso, sim. Acho que eu respondi as perguntas. Primeiro, reforço que realmente ao longo dos últimos anos, na última década, houve um fortalecimento gigantesco aí nessas iniciativas de cooperação, interagências e cooperação internacional. É um patamar bem diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás. Mas claro que sempre ainda existe espaço para melhora, né, e para um planejamento conjunto cada vez mais intenso. Em relação especificamente ao Ministério Público, né, por não ser exatamente por não ser um órgão de segurança pública, a nossa atuação acaba se dando de forma diferenciada, não como um integrante em si aí dessa cooperação interagências. Mas eu acredito que exista espaço para a nossa atuação também nesse contexto, no sentido de ajudar aí na solução de problemas, e é importante para a instituição, até para a nossa atuação na área criminal, conhecer como isso funciona e estar bastante a par do que está acontecendo, né? Eu sempre vi o Ministério Público, as polícias e o Judiciário como tendo um ponto de interesse comum aí, que é bastante forte, e a partir dessa unidade poderia se criar aí uma melhor atuação, que é o seguinte, né? Para mim, a base de atuação dessas instituições, pegar o Ministério Público primeiro, na nossa atuação de acusador no processo penal, né? Não é de simples acusador, é de fiscal da lei. Eu interpreto isso como sendo com o conceito de verdade, né? Usando aqui verdade num conceito aí bem simples, né? De aquilo que aconteceu, né? Que é o que a gente usa no processo penal, né? Então, a nossa atuação tem sempre por essa baliza, né? De atuação de acordo com a verdade. E essa também é a baliza das polícias, também é a do judiciário. Então, aí você tem uma base em comum aí de interesses que naturalmente permite uma atuação conjunta. Bom, podemos passar para a plateia. Por favor, se apresente. Ali, por favor. Não, por favor. Não, mas nós somos da época que as mulheres têm. Não briguemos, cooperação interpúblico. Vamos fazer um bloco de 3 perguntas, por favor. Na verdade, a minha pergunta vai mais na lógica da prevenção e não da repressão, né? Eu queria que vocês falassem como que a gente pode melhorar essa perspectiva da operação interagência, não no nível tático operacional, no nível político estratégico, pensando numa política de mais longo prazo, né? Não é só o caso do que o representante da Receita contou, de receber uma demanda do Ministério da Economia, associado ao Ministério das Relações Exteriores, pelo aumento do fluxo do vinho ilegal entrando no Brasil, né? Pensar numa política mesmo de longo prazo, né? Como é que a gente faz isso no âmbito da perspectiva de integração entre os gestores, principalmente considerando que a gente tem muitas mudanças lá em cima, e eu sempre falo isso na Marinha, muda o governo, muda a estrutura de pensamento lá em cima, muda quais são os objetivos, e a gente que está na ponta, né, tem que readequar toda a instituição para poder funcionar em relação àquilo, né? Como fazer a perspectiva integrada de cima no top. Obrigada.
Faz 3 perguntas. Pode dar os 3. Então, a vantagem é que a minha não é exatamente uma pergunta, é apenas uma contribuição. Eu fiz carreira militar, aqueles que não... Meus cumprimentos a todos os palestrantes. E a primeira vez que o Exército, durante a minha permanência de 30 anos, atuou de uma forma muito coordenada nas operações de interagência foi no bug do milênio, que ninguém se lembra mais dele. A virada do século, a 2000, né? O bug do milênio foi um excelente laboratório de operações de interagências. Criou-se um time, e eu estava em Curitiba, inclusive a Copel era muito presente nesse time, e foi uma experiência muito boa. E aí, para a professora que está lá na Escola do Estado Maior, de 12 a 15 de agosto de 2013, eu fui palestrante num congresso na ECM sobre operações de interagências. Eu não sei se disso restou algum documento, imagino que sim, porque o Exército gosta de fazer APA, análise pós-ação, gosta de fazer esse tipo de registro, mas foi um documento muito interessante, uma espécie de cartilha orientativa de operações de interagências. E da minha experiência, embora eu seja muito preocupado com as vaidades institucionais que são decorrentes das vaidades humanas, a liderança é essencial para que essa cooperação ocorra para as bases, top-down. Não importa, se no incêndio de Roraima eu estava lá, quem liderava era o comandante-geral do Corpo de Bombeiros daquele estado, claro, incêndio, bombeiro. Na primavera de 2008, desabamento em Blumenau, por causa das enchentes em Blumenau, quem comandava era a Defesa Civil, tinha um general, mas quem comandava era a Defesa Civil. Então, assim, se a liderança ela realmente assumir o seu papel, dali para baixo as coisas vão funcionar. Tá, ok, era isso. Muito obrigado. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ari Katsovich y acabo de venir de Israel. Me disculpo que no pude llegar antes. Y viene la mitad de la sesión, así que capaz que voy a hacer una pregunta que no tiene mucho sentido. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es para Alexandre Colares Barbosa. Me sorprende y me agrada que tú has presentado el Getting to Yes de Uri Fisher, ¿no? De bargaining, pero la pregunta al punto es si puedes, y al parecer tú te gusta ese approach, si puedes darnos ejemplos de la práctica, es decir, porque esta me pareció una presentación teórica, es decir, y el comentario, y supongo que después también lo mencionaré, cooperación. En términos teóricos, tengamos en cuenta que no siempre es para cuestiones positivas. Es decir, ustedes acá son el lado, digamos, de Los Ángeles, ¿no? Pero hay cooperación del lado de los criminales, también cooperan. Es decir, cooperación en sí es coordinación, es neutral. Y también es importante diferenciar entre cooperación e integración. Integración es mucho más difícil porque implica renunciar a parte de soberanía. Cooperación está en todas partes. Ese fue un poco un comentario teórico. Muchas gracias. Bom, então, começando com a primeira pergunta, acredito que sempre foi uma falha de atuação na fronteira, sempre existiu uma precariedade aí de planejamento, de enfrentamento ao crime específico para as fronteiras no Brasil, né? Claro que esse problema sempre foi muito difícil, como ainda é de ser resolvido, dadas as dimensões das fronteiras brasileiras, né? A eterna falta ou carência aí de recursos do Estado brasileiro. Mas sempre me pareceu que existem pontos chave aí na fronteira, ao longo da fronteira, em que seria possível se fazer um controle mais intensivo e mais eficaz. E nessa vertente de atuação do Ministério Público de Proteção de Direitos Coletivos, a gente buscou isso até durante muito tempo aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu particularmente fico bastante feliz em ver ao longo aí dos últimos anos
a melhora progressiva desse planejamento, né? Você vê esses marcos legais e regulamentadores que o Dr. Fabiano citou são todos de datas aí bastante recentes, né? Quando a gente já poderia estar aí com bastante tempo de atuação e de atuação de forma integrada. Ainda acho que falta um pouco para quando surgem problemas novos, né, como esse, por exemplo, do contrabando de bebidas, né, acho que ainda falta um pouco uma aproximação de todos os participantes aí para tentar se encontrar respostas específicas para alguns problemas, né. Quanto à ausência ali na minha apresentação de exemplos práticos, acho que se deve a dois pontos. A gente usa bastante essa técnica no Ministério Público para a solução de problemas na nossa atuação de proteção de direitos coletivos, né? Seja meio ambiente, seja direito do consumidor, mesmo proteção da segurança pública. E já existe, então, na instituição, principalmente nessa área, uma cultura de utilização desse método. Mas os exemplos que eu tenho para utilizar, os exemplos práticos, seriam mais voltados para essas áreas de atuação do Ministério Público, né? E daí, como nós temos limitações de tempo, e eu sei que acho que não é muito prudente deixar na mão do procurador falar sobre seus casos, que poderia se estender um pouquinho. Mas me pareceu que esse método ele se aplica muito bem para esse contexto de atuação entre agências, né? E eu não sei se o Dr. Fabiano já conhecia o método, assim, já tinha estudado, mas eu arriscaria dizer que ele naturalmente já faz isso. E vários exemplos de êxito na cooperação aqui na fronteira foram alcançados dessa forma, né? Se buscando aí os interesses em comum entre as instituições e não ficar fixo em posições, né? Buscar ver sempre qual é a percepção do outro lado, como é que a outra instituição vê aquele problema, tentar, sempre que possível, nivelar, né, e que todos falem a mesma língua. Lembro, por exemplo, de um caso no Parque Nacional, que, para combater uns acampamentos clandestinos de caçadores dentro do parque, uma das ideias era que depois que se encontrasse esses acampamentos, que se fizesse uma coleta de DNA ali para tentar fazer algum tipo de investigação, né, de chegar à autoria desses crimes. E uma das dificuldades era, então, a Polícia Militar, que atua ali no parque, por não ter uma expertise na coleta aí de material genético, tinha dúvidas de como poderia proceder isso, né? E me lembro bem que, então, o Dr. Fabiano fez um curso, proporcionou dos peritos com o pessoal da PM, e a partir de então, né, a perícia da PF e o pessoal lá na ponta da PM ambiental conseguiram trabalhar em conjunto. Esse foi só um exemplo. Fabiano. Bom, vamos lá. A questão da cooperação e integração, tem alguns exemplos aqui que eu acho interessantes de integração, que não é uma questão de estar junto por um tempo reduzido, né? A integração constante. Eu vou trabalhar todo dia com os colegas de outras instituições, né? Então, aqui em Foz, eu visitei antes de começar a funcionar, mas conheço muito essa concepção, que é o Fusion Center. O senhor pode visitar na Itaipu, vale muito a pena, né? No Rio de Janeiro, a Polícia Federal tem, na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, um centro de cooperação policial
que funciona basicamente assim: um policial federal, um policial penal federal, um ou dois policiais da Bolívia, um ou dois policiais do Peru, um ou dois policiais da Argentina, Paraguai. A Polícia Federal custeia a vinda deles para o Brasil e, ao invés de eu ficar mandando pedidos de cooperação para a Argentina, para o Paraguai, esses policiais vêm com os seus notebooks, com as bases de dados e desenvolvem aí. Aí são missões de 90 dias, 180 dias. O Rio de Janeiro acaba facilitando isso, né? O profissional acaba gostando de ficar lá, vai ficando lá, então também o ambiente favorece bastante. Acho que essa é uma ideia de integração mais permanente do que operar junto uma semana, um dia. Essas operações pontuais ou mais longas começam a gerar alguns atritos, e aí que a gente tem que ter um momento de descompressão, né? Então, a gente tinha ali na base, assim, a cada 1 tonelada de maconha, a gente dava um jeito, né? Pedia para, às vezes, a Itaipu ajudar, pagava um churrasquinho lá para o pessoal, né? Para ter um momento de debriefing, né? Sem formalidade, né? Então, lá, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, o pessoal se reunia e comentava alguns aspectos, então tem que ter isso também, né? Mas no Rio de Janeiro é muito interessante, aqui também, imagino que várias forças, mas aqui acho que no Fusion não está ainda internacionalizado. Eu acho que o Fusion está com policiais brasileiros de várias agências. O Fusion, eu imagino que ele deva subir, regionalizar o Fusion Center, não pode ter um Fusion Center só em Foz. Foz aqui acho que atenderia praticamente a região do Paraná, né? Nós temos muitas demandas de inteligência aqui. Antigamente a PF atendia sozinho isso, ou os outros órgãos, então acho que é um exemplo interessante. O Brasil tem. A Força Nacional de Segurança Pública também considera um exemplo de integração, porque são policiais militares, principalmente policiais militares, policiais civis, bombeiros militares de várias unidades da federação, que não é uma polícia em si, né? É uma forma de cooperação interfederativa entre os estados. No DEPEN, a gente formou a Força de Integração de Cooperação Penitenciária. Eu pego agentes policiais penais de vários estados e nivelo, e eles trabalham em outros estados, quando há alguma crise, né? Então, às vezes, são missões de 90, 180 dias. Então, acho que isso ajuda um pouco. Eu acho que realmente a liderança, o comando tem que ser pelo exemplo, a liderança tem que ser pelo exemplo. Eu nunca vou esquecer, na Polícia Federal, um dia eu fui uma operação, há 15 anos atrás, muito difícil, transporte aéreo, aqueles aviões, né? Aqueles Hércules da FAB, chegamos lá no estado, tipo, 3 horas da manhã, quem que estava lá para receber a equipe? Né? O superintendente da Polícia Federal naquele estado. Ele não ia na operação, nada, mas pelo menos você está junto, ó, estou aqui, está tudo bem, como é que está a situação, né? Então, aquilo me marcou bastante, e quando eu fui chefe aqui, toda a operação, eu não ia na operação, mas eu estava aqui. Pelo menos tinha um cara tomando chimarrão ali e dando um apoio moral, acho que isso é importante. Integração na política. Nós temos alguns exemplos, né? Os gabinetes de gestão integrada municipal, está aqui o Fagundes, né? Pela Guarda Municipal, a cada 3 meses, reuniões com os chefes, né? O Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras, que eu imagino que tenha reuniões regulares, eu não estou mais participando delas. Na questão da segurança pública, Conselho de Secretários de Segurança Pública, reuniões também mensais, conselhos de secretários da parte prisional também, que se reúnem em Brasília ou em outros estados também mensalmente junto, então, ou com o ministro da Justiça, nessas reuniões de cúpula, ou com secretários em Brasília, né? Então, acho que alguns exemplos aí que eu colocaria nesse aspecto da integração na política, né? Então, e nós, né, todos nós somos políticos, né? A gente cuida do bem, do interesse da coletividade, e como servidores públicos, a gente tem que ter essa ideia de eu tenho que servir a população, e não me servir da população. Então, esse a gente esquece, às vezes, disso, né? Então, tem que puxar a orelha, às vezes, de todo mundo, né? Nós precisamos... Eu não posso... se eu estou num órgão, por exemplo, eu estava no Departamento Penitenciário Nacional, eu não tenho que estar ali pensando em trazer benefícios para a Polícia Federal, né? Ou estou numa... às vezes, eu saio da polícia algumas vezes, né?
Então, eu tenho que pensar na instituição, mas no benefício para a população. E isso é um problema para o ser humano, porque você vai acabar, de alguma forma, puxando, às vezes, alguns benefícios, né, para a tua instituição. Isso não é muito normal aqui no Brasil. Então, eu faço uma operação Polícia Federal com a Receita Federal. Sai a nota da imprensa. A Polícia Federal com apoio da Receita Federal. Essa nota da Polícia Federal. Aí sai a nota da Receita. A Receita Federal com apoio da Polícia. Para o cidadão comum, não importa isso, né? Então, até, por exemplo, o cidadão comum não sabe o que é NEPOM. O que é NEPOM, Rodrigo? O cara não sabe o que é. Pô, mas é a Polícia Federal. Então, eu volto a dizer assim, nós temos que ter humildade, né? Não importa quem faz o gol, eu quero que o time ganhe. Agora, tem que ter um técnico que saiba escalar o time. O cara sempre foi zagueiro. Vou botar o cara de centroavante, talvez não dê certo, né? Então, essa importância que eu acho muito parecido com a questão do futebol. Você pega um time de futebol no Brasil, né? Eles treinam todo dia. Aí você pega a Copa do Mundo. O Brasil vai pegar os grandes craques do Brasil, os melhores jogadores do Brasil. Talvez não dê certo, porque é muita vaidade, muita dificuldade, e às vezes o gol não sai, a gente toma goleada da Alemanha, por exemplo. Ok? A última pergunta da plateia, eu tenho duas perguntas que vieram da internet, tá bom? Coronel Costa Lima, do Exército Brasileiro, tudo bem? Doutor Alexandre, doutor Fabiano, professora Ana, da SM. É um prazer estar com vocês aqui nesse evento. Eu também sou entusiasta da temática de interagências, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Exército Brasileiro no projeto Proteger. E dentro do Proteger nós tínhamos o SISCOT, que é o Sistema de Coordenação de Operações Terrestres de Interagência. Trabalhei durante 3 anos na concepção dos Centros de Comando e Controle de Interagência e no software de integração, chamamos de software protetor. E, para mim, a integração ela é a chave para o sucesso das operações interagências, né? A troca de dados e a cooperação interagência depende intrinsecamente dessa integração, que pode se dar por integração propriamente dita, em termos técnicos, né? Que é a conexão entre os bancos de dados, ou também por interoperabilidade, onde se dispõe uma informação dentro de um repositório e essa informação é consumida por uma das partes. E gostaria de dizer que as operações de interagência já tiveram origem nas Forças Armadas, principalmente no Exército Brasileiro. Nós temos aqui um histórico, e eu já participei, alguns militares aqui presentes também, do chamado COSE, né, que é o Centro de Operações de Segurança Integrada. Essa temática já vem sendo explorada desde os anos 60, 70. Eu participei de um COSE para a visita do Papa no Rio de Janeiro, que basicamente é uma operação interagência, né? Eu sentei do lado de um policial rodoviário federal, Polícia Federal do outro, e eu era oficial de ligação da brigada, e nós trabalhamos dentro de um contexto interagência. Mas a minha pergunta se diz respeito à camada de sistemas de integradora. Nós desenvolvemos, né, lá no passado, o sistema protetor, que é um sistema que faz a integração de sistemas dentro de um contexto de operações de interagência. Ou seja, é uma camada de sistemas, uma plataforma SOA, que você se conecta, vários sistemas, né, dentro de um contexto de uma operação interagência. A minha pergunta é se nós temos disponível, se nós estamos operando dentro desse quadro, né, tanto aqui para o doutor Fabiano, né, como para o doutor André, se vocês sabem, né, a respeito disso, nós temos uma operação utilizando uma camada integradora de sistemas, como nós já desenvolvemos no Exército Brasileiro. E para poder trocar essas informações numa plataforma única, né, usando aí POP, né, procedimentos operacionais padrão, e também a ideia de POC, né, que é Protocolo de Operações Conjuntas. Essa é a minha pergunta. Temos duas perguntas aqui da internet, da Ana Lúcia Garcia Leite Espósito, de Dourados. A primeira para o Fabiano, se a geografia institucional, ou seja, as áreas de atuação das diversas agências que atuam no interagências afeta, ou se há um processo de convergência. Então, por exemplo, o Comando Militar do Oeste vai até Mundo Novo, Comando Militar do Sul a partir de lá. Como isso afeta o dia a dia da relação interagências? Para o Alexandre, quais são as dificuldades
na sua opinião, para uma maior cooperação judicial internacional, o que impede, por exemplo, o cumprimento de mandados de prisão do Mercosul? Se você puder fazer um comentário rápido. Vou começar com o Alexandre, depois eu passo para o Fabiano. Boa tarde, sou inspetor de área Josnei Fagundes, sou guarda municipal há 28 anos, estou há 10 anos como secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, excelente evento, e fazer uma pergunta para o doutor Fabiano. Nós temos uma doutrina nacional de segurança pública, ela vem dando seguimento daquela ideia do CICC, né, Centro Integrado de Comando e Controle de Grandes Eventos, agora tem o SIC-4, Centro Integrado de Coordenação, Comunicação, Comando e Controle. Minha pergunta é no sentido de qual a dificuldade hoje que o governo federal tem de fazer essa doutrina chegar na ponta e para que ela seja cumprida e executada e crie-se um padrão. Aqui falou muito várias vezes em coordenação ou liderança situacional. Nós temos o nosso gabinete há mais de 10 anos, né? Foi o primeiro gabinete criado fora de capitais e regiões metropolitanas. Nós temos 8 equipes técnicas que trabalham aí, principalmente no campo da prevenção. Hoje, inclusive, estivemos tratando com o doutor Bianchi e com o doutor Fabiano, trabalhando no planejamento do 8º Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E isso sai de um trabalho de várias agências junto ao Gabinete Municipal. Outro trabalho que nós estamos também fazendo aí para novembro, o 3º Fórum Trinacional sobre Violência, envolvendo Paraguai, Brasil e Argentina. Então, essas localidades podem fazer muito. E essa doutrina, esse padrão de procedimento, com certeza ia auxiliar para que o trabalho fosse mais consistente e mais efetivo. Então, é só um lembrete e lembrar da importância desse trabalho aqui, tentando trazer um nivelamento e também ampliando o conhecimento de todas as agências. Obrigado. Em relação ao mandado do Mercosul de captura, seria realmente uma ferramenta bastante útil. Ela é aguardada há bastante tempo pelos atuantes aí na persecução penal, pelas polícias, pelos judiciários, né, aqui da Tríplice Fronteira. No entanto, realmente é uma demora bastante longa. Me lembro de ter participado de eventos em 2014, 2015, em que o palestrante dava como certa a plena regulamentação e implementação desse sistema dali a alguns meses, né? E a última informação que eu tive era de que agora sim isso seria implementado. Então, temos essa expectativa. No âmbito da cooperação internacional, nós também, ao longo da última década, tivemos avanços bastante significativos na integração, mais na cooperação, na verdade, com os ministérios públicos aqui latino-americanos e também no judiciário, até pela facilidade de comunicação, tanto por meios formais quanto informais, né? Ao longo da última década foram ampliados esses canais. Então, basicamente isso. Fabiano? Bom, respondendo ali o Fagundes, o inspetor Fagundes, a doutrina é muito nova, né? A DNASP é nova, acho que é 2018, ela vem como foi gestionada ali nos grandes eventos, foi uma grande entrega da época dos grandes eventos, 2014, 2016. O Ministério da Justiça criou uma Secretaria de Gestão de Ensino em Segurança Pública,
que basicamente a ideia é o seguinte: a Polícia Federal tem uma universidade corporativa com vários cursos EAD, a PRF acho que também tem, então essa secretaria pegou alguns desses cursos e disponibilizou também, a Senasp tinha, né, para os policiais dos estados, né, então, e tem curso ali sobre a doutrina nacional de atuação integrada em segurança pública. Então, é uma boa ideia para começar a disseminar o conhecimento. Eu acho que isso ajuda, viu, Fagundes? Agora, o MJ tem um orçamento muito pequeno, né? Quando eu fui para Brasília, lá eu percebi, o orçamento do MJ é 3 bilhões de reais, é pouquíssimo. Você pega ali, ó, o orçamento do Ministério da Educação, 100 e poucos bilhões, então sobra muito pouco para investimento. Então a gente precisa, aquela ideia antiga de que segurança pública era mais responsabilidade dos estados, fez com que o Ministério da Justiça, historicamente, tivesse orçamentos reduzidos. Então a gente tem que aumentar isso aí, né? O orçamento do Ministério da Defesa, acho que deve estar aí na casa dos 100 bilhões de reais. Talvez esteja enganado aí, talvez os colegas aí do Exército, das Forças Armadas me ajudem. Mas, claro que é importante ter um orçamento grande, mas a segurança pública, a guerra está pegando nesse âmbito, por enquanto, né, da segurança pública. A geografia, respondendo a pergunta aí da internet, né, ela afeta, né, afeta as questões, as circunscrições, as competências territoriais. Um dos argumentos de defesa dos advogados, daqueles criminosos da Prosegur, é que o crime não foi o crime foi cometido apenas no Paraguai, né? Eles querem que que todo julgamento seja anulado. Tá aí, o Brasil é cheio de problemas de competência, né? Chega lá em Brasília, anula um caso inteiro porque não, a competência era da Justiça Eleitoral, né? O caso Prosegur corre o risco de anulação, acho que é um risco remoto, porque não são assim criminosos muito poderosos, eu acho assim, poderosos na crime violento, sim, né? Mas eu acompanho ainda o caso, né? Os advogados questionam a questão da competência da Justiça Federal de Foz, dizendo que eles deviam ser julgados pelo domicílio do último local em que esses brasileiros viviam, que era São Paulo, porque o crime foi cometido integralmente. Então, regras de competência complicadas, a geografia, respondendo a colega que fez a pergunta, né? A geografia complica um pouco, agora as regras de competência do processo penal acabam com tudo às vezes, né? E decisões, o direito não é uma ciência muito exata. Eu acho que nós temos que acabar com a competência criminal da Justiça Eleitoral, por exemplo, que acabou com a Lava Jato, de certa forma, né? Acabaram levantando uma tese aí que dificulta muito. Sistemas de informação, a gente tem que, por exemplo, eu faço flagrante aqui da PRF, a PRF manda, ela vem com um boletim de ocorrência, né? Está ali, basicamente, narrado o fato. Ela tem que digitar tudo de novo, entendeu? Então, a gente precisa integrar no Sistema Penitenciário Nacional. Eu cheguei em Brasília em 2019, nós tínhamos os dados de 2016, tá? Porque o DEPEN, da época, tinha uma ideia, eu acho que até seria execuível, mas muito difícil, de ter um sistema único das informações. Só que eu sou o Estado de São Paulo, eu já tenho 250 mil presos cadastrados, eu não vou digitar tudo de novo. Então, nós mudamos, nós trabalhamos com uma ideia de interoperabilidade, quer dizer, eu quero o teu dado, eu quero pegar o teu dado, a gente fez isso em 6 meses e divulgamos. Em 1 ano, a gente atualizou os dados. Hoje, se entrar no site do DEPEN, tem tudo lá. Então, que nem assim, eu falo, sei lá, eu falo aramaico, né? Eu não vou aprender a falar português com você. Não vai dar tempo. Não vou falar mandarim. Eu tenho um sistema que traduz, né? A interoperabilidade. A gente tem que, para resolver a Torre de Babel, a gente tem que operar, né? E então isso pode ser feito. Ainda tem que melhorar muito, né? Hoje, por exemplo, o ideal, se hoje tiver um furto de um veículo, né, aqui em Foz, você tem que ir na Polícia Civil fazer um boletim de ocorrência ou avisar lá na Polícia Rodoviária, mas não sai imediatamente para um sistema único. O ideal é que a gente trabalhe assim, que dado e conhecimento é poder. Então, existe muita dificuldade entre as instituições de entregar conhecimento, né? Ainda mais em questões de... Eu acho que seria isso aí, né? No nível que eu peguei quando eu entrei há 20 anos na polícia, melhorou muito, tá?
muito mesmo, mas ainda a gente nunca pode estar satisfeito. É que nem o Grêmio, né? Campeão mundial e agora olha como é que está. Né? Então a gente tem que continuar, né? O Flamengo não estava super bem, agora está mal, né? Então a gente tem que trabalhar com jogadores bons, né? Técnicos e nunca estar satisfeito, porque a torcida, que é o povo brasileiro, o povo paraguaio, o povo argentino, tem todo o direito de exigir o melhor resultado possível. Muito obrigado. Passamos um pouco do tempo. Encerro esse painel. Temos um coffee break muito rápido e em breve retornaremos aqui, tá bom? Muito obrigado.